Bem-vindo ao canal Vida Espiritual. Hoje vamos compartilhar um assunto espiritual relacionado com como nós podemos estar na perfeita vontade de Deus. Hoje vamos falar de 7 maneiras como as pessoas entram na vontade imperfeita de Deus. Muitas das vezes as pessoas saem da vontade perfeita de Deus para a vontade imperfeita de Deus. E como são semelhantes, muitas das vezes não dá para perceber de que nós estamos na vontade imperfeita de Deus. Primeiro, as pessoas entram na vontade imperfeita de Deus por não ouvir atentamente a voz de Deus. Para a nossa vida espiritual é crucial sabermos quando Deus fala conosco. É crucial nós termos o discernimento espiritual para saber quando Deus está falando conosco. Se não sabemos quando Deus fala, vamos ter muitas dificuldades em saber como nós podemos andar na vontade perfeita de Deus. E o que irá distinguir os servos, os ministros de Deus, é a sua capacidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir com exatidão quando Deus está falando algo a este homem de Deus. Então, nós precisamos ter a capacidade de ouvir quando Deus fala, para que possamos estar na perfeita vontade de Deus. Por isso é crucial na vida de todo homem, de quem está na perfeita vontade de Deus. Precisamos ter a arte de ouvir quando Deus fala, a arte de saber quando Deus está falando conosco. Um exemplo é a vida de Samuel, quando ela era ainda uma criança. Deus falou, Deus veio uma noite e falou com Samuel, e Samuel não sabia que Deus é que estava falando com ele, porque ele ainda não tinha a arte de compreender, de saber quando Deus estava falando. Ele não sabia que era Deus é que estava falando. Ele foi chamado 3 vezes por Deus, e 3 vezes também ele correu a Eli para perguntar se ele o havia chamado. Eli, que era mais experiente no caminho de Deus, acabou percebendo de que era a voz de Deus. Era Deus que estava chamando o garoto. Então, é crucial nós sabermos quando Deus está falando conosco, para que possamos estar na perfeita vontade de Deus. Caso contrário, estaremos com dificuldades para saber qual é a vontade real e perfeita de Deus para a nossa vida. E assim oscilaremos e passaremos para a vontade imperfeita de Deus. Segundo, as pessoas entram na vontade imperfeita de Deus porque Deus permite a todo homem o livre arbítrio. Deus jamais forçará um homem a fazer o que este homem não quer. Deus jamais nos forçará a segui-lo ou a fazer a sua vontade. Deus nos deu livre arbítrio de escolher segui-lo ou não segui-lo. E se quisermos realmente destruir a nós mesmos, Deus, através do livre-arbítrio, vai permitir que fazemos isso a nós mesmos. Então, através do livre-arbítrio, muitas das pessoas saem da vontade perfeita de Deus para a vontade imperfeita de Deus por causa do livre-arbítrio, por causa da liberdade que todos os homens têm de escolher o caminho que eles querem escolher. Porque Deus não força a nenhum homem a escolher o caminho que ele quer que ele escolha. Ele simplesmente dá o conhecimento do que ele quer que o homem faça
e o homem é livre para escolher o caminho que ele bem entender. Então, por causa do livre-árbitro, muitas das pessoas saem da vontade perfeita de Deus para a vontade imperfeita de Deus. Se vemos bem no livro de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: mas a todos aqueles que neles creem foram dado o direito de serem feitos filhos de Deus. A todos os que nele creem. Podemos dizer também assim: a todos aqueles que não creem nele, não têm esse direito de serem feitos filhos de Deus. Então, todo homem tem a liberdade de aceitar a Jesus Cristo e segui-lo, ou não aceitar Jesus Cristo e não segui-lo. Então, através do livre-árbitro, muitas pessoas não aceitam Jesus Cristo e também algumas pessoas aceitam Jesus Cristo. E essas pessoas que não aceitam Jesus Cristo estão na vontade imperfeita de Deus, porque não é o desejo perfeito de Deus para que essas pessoas rejeitam a graça que Ele concedeu ao mundo. Mas também, aqueles que aceitam a Jesus Cristo entram na vontade perfeita de Deus. Você só pode ver que muitas pessoas saem, ou seja, muitas pessoas através do livre-árbitro escolhem estar na vontade imperfeita de Deus. Terceiro, as pessoas entram na vontade imperfeita de Deus porque querem ser iguais às outras pessoas. Quando nós queremos ser iguais a outras, automaticamente rejeitamos a vontade de Deus para a nossa vida. Nós, como sendo seres singulares, e como somos singulares, Deus tem um plano específico para a vida de cada um de nós. E quando tentamos forçar a barra para ser como outras pessoas, acabamos, ou seja, começamos a rejeitar a vontade de Deus para a nossa vida. E isso é muito perigoso. Vemos um exemplo no livro de 1 Samuel 8, versículo 4, 5, onde o povo de Israel se reuniu e foram ter com Samuel, profeta Samuel, porque queriam ter um rei. Não queriam mais a teocracia, mas sim a monarquia, porque eles, bem como dizem, querem ter um rei como outras nações. Eles queriam ter rei como outras nações, queriam ser iguais às outras nações, não queriam o que era a vontade de Deus para eles. Deus sabia que aquelas nações tinham um rei, mas até aquele momento eles estavam numa teocracia. Deus é que era o rei, e por meio de um profeta Deus governava o povo. E eles saíram da vontade perfeita de Deus e moveram para a vontade imperfeita ao quererem ser iguais às outras nações. Eles queriam ser iguais às outras nações. Então, Deus acabou permitindo isto, mesmo sabendo que as consequências que vão advir dessa escolha futuramente vão ser um desvio do povo da vontade perfeita de Deus por causa dos sucessivos reis que o povo viria ter. Então, por isso, a terceira maneira é quando nós queremos ser iguais às outras pessoas. Toda vez que nós queremos ser iguais a outra pessoa, nós rejeitamos a vontade de Deus para a nossa própria vida
que é uma vontade específica que Deus tem para a nossa vida e passamos a desejar a vontade de Deus na vida de outras pessoas. Quarto, as pessoas entram na vontade imperfeita de Deus porque são presunçosas, porque são orgulhosas. Vemos um exemplo na 2 Crônicas 26, versículos 16 a 20. O rei Uzias era o rei em Israel. E como ele era rei, se tornou presunçoso e entrou no templo para fazer o sacrifício que só os sacerdotes podiam oferecer a Deus. Como ele era um rei, ele achou que ele tinha por direito, como rei, de oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas ele violou os mandamentos de Deus. Deus disse a Moisés: você vai consagrar a família de Arão, onde sairá sacerdotes que vão entrar no lugar santíssimo, lugar santo dos santos, para prestar sacrifícios ao Senhor. Então, muitas das vezes entramos na vontade perfeita de Deus porque achamos de que estamos em direito de receber algo de Deus, estamos em direito de sermos abençoados, estamos em direito de apoderar de muitas outras coisas que nem mesmo algumas são a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quarta coisa é por sermos presunçosos, é que muitas das vezes nos movemos para a vontade imperfeita de Deus. Lúcifer moveu da vontade perfeita de Deus como um anjo por causa do orgulho, por causa de presunção. Ele se tornou presunçoso e moveu da vontade perfeita de Deus para a vontade imperfeita de Deus. O orgulho sempre é um pecado que nos leva na vontade imperfeita de Deus. Quinta maneira é que as pessoas entram na vontade imperfeita de Deus por se descansarem muito rapidamente. Muitas das vezes nós nos relaxamos, nós deixamos de estar na ofensiva, nós deixamos de lutar por causa de descansarmos muito cedo. Um exemplo é a vida de rei David. David relaxou e não foi à guerra contra Amonitas e mandou Joabe, o seu general, e todo o exército de Israel para a guerra, e ele ficou em casa. Ao ficar em casa, ele estava andando no seu palácio e viu a mulher de Urias. David cobiçou a mulher de Urias, David deitou com a mulher de Urias e David cometeu o adultério. E através do adultério que cometeu, ele foi mais adiante, cometeu o homicídio. Através de espada dos amonitas, David matou Urias, que era marido de Betseba, a mulher que ele deitou e adulterou com ele. Então, muitas das vezes nós nos relaxamos antes do tempo. Antes de termos a vitória completa, nós nos relaxamos. Um dos sinais de que nós seremos derrotados em brevemente é relaxar
antes de ter a vitória total, antes de termos a vitória completa sobre o nosso inimigo, antes de ter a vitória plena, Davi relaxou. Muitas vezes entramos na vontade imperfeita de Deus por relaxarmos muito cedo, deixamos de lutar, deixamos de esforçar-nos para ser o melhor que ainda podemos ser. Então, a quinta maneira é quando nos descansamos cedo, antes do tempo, e nos relaxamos. Assim entramos na vontade imperfeita de Deus. Sexta, as pessoas entram na vontade imperfeita de Deus por causa da sua impaciência. Vemos no livro de Êxodo 32, versículo 1. Muitas das vezes, por falta de paciência, nós deixamos de esperar em Deus. Deixamos de esperar em Deus por causa da falta de paciência. Muitas das vezes as promessas de Deus podem durar muito tempo. Deus pode fazer uma promessa e essa promessa pode levar 5 décadas, 2 décadas, 1 década para realizar o que Deus prometeu que vai nos conceder. Muitas das vezes, antes do tempo, nós nos perdemos a paciência e tentamos resolver tudo da nossa forma, da nossa maneira, e entramos na vontade imperfeita de Deus. Um exemplo prático é uma mulher que está à espera de um namorado segundo a vontade de Deus. Ao orar e esperar em Deus, pode parecer que o tempo passa, o tempo está passando, ele não tem namorado ou ele não tem namorada, e depois de alguns tempos, este servo de Deus pode decidir sair da vontade de Deus, fazer tudo diferente e ao contrário ao mandamento de Deus para poder conseguir ter um namorado ou namorada. E como consequência, ela entra na vontade imperfeita de Deus. E as consequências vão vir depois no futuro. Por causa de muitas pessoas não conseguem esperar até o matrimônio, começam a ter relações sexuais e fornicar com as suas namoradas e seu namorado. E esse pecado leva a consequência para o futuro do relacionamento deles. Muitas das vezes as pessoas sofrem no futuro por causa dos pecados que tinham cometido lá no início do relacionamento, por causa da impaciência de esperar em Deus, de esperar a vontade perfeita de Deus, de estar no centro da vontade perfeita de Deus. Mesmo que o seu namorado, a sua namorada vai te abandonar, mesmo que as pessoas vão dizer que você está ficando velho, você deve forçar a barra, arranjar uma outra maneira de resolver esse assunto, você deve permanecer na vontade perfeita de Deus, sabendo que todo desvio da vontade perfeita de Deus tem as suas consequências. Toda violação dos mandamentos de Deus acarreterá consequências, sejam elas futuras ou no presente. Então, muitas das vezes saímos da vontade perfeita de Deus por causa da impaciência. Você pode ver no mundo, muitas das pessoas já têm filho antes de casarem. Muitas pessoas se envolvem sexualmente antes de casarem. E este traz muitas consequências no relacionamento deles no futuro. Então, é um exemplo de como nós entramos na vontade imperfeita de Deus por causa da impaciência, não saber esperar em Deus. Sétimo e último
E última maneira é que as pessoas entram na vontade imperfeita de Deus por causa da manipulação humana. Um exemplo prático disto é Abraão. Também isso quase tem relação com a falta de paciência. Abraão e Sarai fizeram várias décadas sem ter filho que Deus tinha prometido que realmente vão ter. E por falta de paciência, Abraão anuiu ao conselho do Sarai, sua esposa, que lhe disse que como eu não tenho filho, não estou tendo filho contigo, toma a minha serva Agar e através dela gera filhos para mim. A Bíblia diz que Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Ele aceitou que Sarai tinha lhe dito, e este fez como Sarai queria e deram à luz ao Ismael. Se formos ver bem, a consequência desta decisão, a consequência dessa saída da vontade perfeita para a vontade imperfeita de Deus, teve consequências séculos e séculos e séculos depois. Até hoje podemos dizer que estamos vendo a consequência da saída de Abraão da vontade perfeita de Deus para a vontade imperfeita. Até hoje vemos as tribos de Ismael, que são os povos árabes, em contradição, em ódio contra o povo escolhido de Deus, que é o povo de Israel. Então, tudo isso indica que quando tentamos fazer algo da nossa maneira, da nossa forma, sem seguir a vontade perfeita de Deus, estaremos violando a vontade perfeita de Deus e passaremos para a vontade imperfeita de Deus. Por isso, devemos ser pacientes, devemos aceitar o plano de Deus para a nossa vida, devemos ser aquilo que Deus quer que sejamos, porque só assim podemos ter uma vida tranquila, uma vida de bênção, uma vida de felicidade, uma vida alegre, de sucesso e de prosperidade segundo a vontade de Deus, e acima de tudo iremos ter a vida eterna. Todo aquele que ama a Deus e obedece aos mandamentos de Deus terá bênçãos terrenas e posteriormente vai ter a vida eterna. Então, Deus quer que permaneçamos na sua vontade perfeita. Você que está me ouvindo, vamos ficar por aí. Curta o vídeo, inscreva no canal e ajuda-nos a levar mais conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado. Fui.